Bom dia, bom dia. Mais um dia se iniciando, graças a Deus. Após o diagnóstico e o pedido de residência ter sido negado, resolvemos então retornar ao Brasil. Pesquisando mais sobre a doença para eu poder conhecer mais o que poderia ser feito. Nisso, eu conheci um rapaz, eu conversando com ele, ele me disse que o sonho dele era ir para a Itália. Aí eu comentei com ele, olha, engraçado você falar isso. Eu nunca tinha pensado na Itália. E ele falou assim, nossa, mas a Itália é um país muito bom. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei em casa e falei para o Lemar, Lemar, você não tem direito à cidadania italiana? Aí ele falou assim, tenho. O meu avô era italiano. Hoje, estava conversando com o Edson e ele me falou que a Itália é um país muito bom para se morar. Aí, depois dessa conversa que nós tivemos sobre a Itália, resolvemos então começar a procurar os documentos italianos. Não tínhamos nada. Não sabíamos que não era nem o avô do meu marido, era o bisavô dele. Tinha vindo da Itália para o Brasil, mas era só o que nós sabíamos. Aí nós começamos a perguntar para a parentada, né? Os parentes, ninguém sabe nada, todo mundo velho. Todo mundo já com a memória fraca. Ninguém lembrava de nada. Aí eu falei pra Lacoste, vamos fazer o seguinte. Lacoste é meu marido, tá? O Lemar, ele é Lacoste, eu chamei de Lacoste. Eu falei, Lacoste, vamos fazer um negócio? Vamos começar pela certidão de nascimento do teu pai. Porque essa tá fácil. Seu pai ainda tá vivo. Ele sabe onde ele nasceu. E a gente, se ele não tivesse a certidão de nascimento, nós vamos atrás. Aí fomos atrás do seu Pascoal, que é que era, né, o pai do meu marido, que já faleceu. Chegando na casa dele, eu falei, seu Pascoal, e aí, tudo bem? Ele morava em Vila Velha também. Por isso que nós compramos a casa em Vila Velha, porque morava a família do meu marido, quase toda em Vila Velha. Em Vila Velha e um pouco lá em Governador Valadares. E aí, ele virou para mim e falou assim, eu não tenho certidão de nascimento, não. Eu sei que eu nasci pro lado do Rio de Janeiro. Aí, tudo bem. Eu falei, se eu tenho a certidão de casamento, aí nós pegamos a certidão de casamento dele e descobrimos que a família tinha origem numa cidade do Rio. Aí fomos atrás, conseguimos toda a documentação, faltando só a certidão de nascimento do italiano. Não tínhamos ideia de onde o italiano tinha nascido na Itália. Sabíamos só que eles tinham vindo pro lado de Salerno, mas não sabíamos exatamente qual a cidade que ele nasceu. Porém, a minha curiosidade, Guarda, a minha curiosidade é de morte. Eu comecei a vasculhar na internet e consegui, na época, né, era internet, computador, né, não tinha hoje essa facilidade, torno a dizer, não havia a facilidade que hoje nós temos na palma da mão. Eu, olhando, consegui um acervo no estado do Rio de Janeiro e falei para Lacoste, estou indo para o Rio. Aí peguei um ônibus, fui para o Rio, fui nesse acervo, e, graças a Deus, consegui descobrir qual era a cidade de nascimento do italiano, bisavô do meu marido. Consegui, entrei, não falava nada de italiano, tá? Não falava mal, como diz a minha mãe. Mal fala português, mas enfim. Você sabe que quem quer, faz acontecer, né? Aí, o que eu fiz? Consegui o número do telefone da prefeitura da cidade aonde o bisavô havia nascido. Entramos em contato e eles mandaram pelo correio
a certidão de nascimento do bisavô do meu marido. Em outubro de 2007, partimos para a Itália. Eu, marido e o cachorro. Ainda levamos o cachorro. Chegando em Roma, alugamos um carro e eu tinha conseguido, pela internet, tinha conseguido alugar uma casa na cidade aonde havia nascido o bisavô do meu marido. Foram 6 horas de viagem. Deixei o meu marido com o cachorro, porque meu marido não podia ficar muito tempo, era muito estresse para ele, porque ele estava muito fraco, o Lacoste, o Elemar na época estava muito fraco. Para vocês terem ideia, ele pesava 32 quilos, muito magro, a doença estava acabando com ele. Olha, muita coragem, viu? Aí, o que acontece? Deixei ele lá na casa, no outro dia, peguei o carro e fui devolver na agência, lá em Roma, e retornei para Capátio de trem. Eu aluguei essa casa e combinei com a dona da casa que eu tava indo para a Itália para fazer a cidadania e que nós estávamos viajando com o cachorro. Eu não falei tamanho do cachorro, tá? Ela também não me perguntou. Estávamos indo para a Itália com um cachorro, marido doente. E, enfim, ela aceitou todas as minhas condições, eu aceitei todas as condições dela. Parei. Quando foi? Na segunda-feira, cedo, eu e o marido estávamos na porta da prefeitura de Capátio para dar entrada na cidadania italiana. Documentação necessária. Olha, não faltou nenhuma vírgula, porque estava tudo assim, mastigado. O meu marido é muito metódico, então ele assim, e eu sou muito prática. Então nós já tínhamos tudo preparadinho. Aí o que acontece? Demos entrada, nós não falávamos nada de italiano, mas já estávamos, eu comprei um CD quando nós decidimos ir para a Itália fazer o documento, eu já comprei um CD, na época era CD Snil, acho que era Snil, tenho lá em casa. Depois eu vou fazer uma fotografia e colocar para vocês verem. E era um italiano fácil de aprender. Eu comprei na livraria, então eu ficava ouvindo aquilo. Ouvindo, você sabe que ouvir, você acaba, o seu subconsciente acaba assimilando certas palavras e não esquece. O que acontece? Eu já falava alguma coisa, o meu marido também, não é que a gente tava nu e cru. Falávamos algumas coisas, desenrascávamos. E no mais, falávamos também inglês. O que acontece? O inglês é bom porque aonde você for, você se desenrola. Mesmo que nem todo mundo fala inglês, mas alguém você vai encontrar que fala inglês. Entrada na cidadania, logo em seguida eles mandaram, foi rápido, mandaram o vigile, que é um inspetor, para saber se você mora naquele local que você havia feito a residência, blá, blá, blá. Foi rápido. Quando foi no dia 23 de dezembro de 2007, a Comune nos deu ao meu marido a cidadania italiana. Gente, do dia 20 de outubro ao dia 23 de dezembro do mesmo ano, a cidadania dele saiu. Faltava só então agora, fez a cidadania, já estava recebendo. No outro dia, a Comune nos comunicou por SMS que a cidadania dele já estava pronta. Marcaram depois do Natal, no dia 27 de dezembro, ele foi para assinar a carteira de identidade italiana. Assim que ele assinou, ele pegou todos os papéis, o registro, não é todos os papéis, pegou o registro de nascimento
transcrito em italiano, como ele era italiano. Aí nós pegamos esses documentos, fizemos um agendamento na Polícia Federal, preparamos para fazer o passaporte. Quando foi no dia 5 de janeiro de 2008, ele recebeu o passaporte dele italiano. Quando foi no dia 15 de janeiro de 2008, ele ficou muito ruim. Foi o estresse, porque a doença de Crohn, ela é uma doença que ela não te mata, mas ela acaba com você, com o seu sistema imunológico, com o seu psicológico, com aquelas pessoas que vivem com você. Então, de tudo aquilo, de todo o estresse que ele havia passado, que nós havíamos passado, entre Canadá, Brasil, conseguir todos os documentos, preparar tudo para nós irmos para a Itália, quando foi, ele viu-se com o passaporte na mão, acho que foi lá embaixo, sabe, aquele alívio, e nesse alívio ele começou a passar mal. Ele ficou muito ruim, entrou em coma, ele ficou internado em Salerno, na capital da província, e daí ele foi transferido para Monza. Olha só, Deus trabalha, gente, de um jeito que só mesmo a vida que vai te mostrar como Deus trabalha. O poder de Deus na sua vida. Ele foi transferido para Monza de ambulância e eu fiquei para trás para arrumar nossas coisas e eu, o cachorro, nós tínhamos que ir. O que eu fiz? Peguei o pouco que nós tínhamos, né, que era muito para nós, peguei as nossas malas, eu e o cachorro, e pegamos o trem e fomos para Milão. O que acontece? Aquele amigo lá atrás que tinha me falado que o sonho dele era para a Itália, olha, eu até me arrepio. Que o sonho dele era Itália, ele estava na Itália. Ele estava em Arcore, na província de Milão. Eu entrei em contato com a esposa dele, que eu ia falar com ela que o William estava muito ruim e que eu estava indo para Milão com o Sunny, que era o nosso cachorro, de trem. Ela vira para mim e falou assim: ô Cleo, entre em contato com o Edson está em Arcore, na província de Milão. Aí eu falei assim: não é possível. Aí eu entrei em contato com ele e falei: Cleo, pode vir para minha casa. Doença que todos os médicos diziam: não tem cura, porque vocês têm que aprender a viver com isso. Pois muito bem, ele ficou 4 meses internado no San Gerardo de Monza, no hospital. Fizeram todos os exames, fizeram nele 2 cirurgias, retiraram a parte infectada dos intestinos, onde a doença de Crohn estava localizada. E após todos esses meses que ele ficou no hospital, finalmente ele recebeu alta. Graças ao nosso bom Deus, foi curado. Hoje vive uma vida normal. Logicamente, ele tem as suas restrições, na verdade, alimentação, ainda faz uso dos medicamentos, mas como os médicos haviam dito lá atrás, lá no Canadá, no Brasil, que ele teria que simplesmente se acostumar a conviver com a doença. Mas as pessoas esquecem que só Deus pode dar o diagnóstico. Só Deus tem controle sobre a nossa vida. Nós, como cristãos, como temos fé que isso só Jesus pode curar. E Deus curou meu marido. Nos guiou por caminhos
irregulares, por caminhos difíceis, atravessamos oceano para chegarmos na Itália. Foram anos e anos de luta, mas Deus o curou. Eu esperei, eu fui perseverante e ele também. Hoje vivemos uma vida normal, com sonhos, com planos, e temos, o nosso plano é que em breve nós estaremos aposentados. Deus nos deu um lugar para nós descansarmos. A nossa casa na Galícia, que era o nosso sonho desde quando nós éramos muito jovens. O nosso sonho era, quando tivermos na hora de aposentar, termos uma casa num campo onde podemos plantar, criar nossos animais que nós tanto amamos e podemos viver uma vida simples, mas uma vida com gratidão. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por vocês me acompanharem. Muito obrigado por estar aqui do meu lado. E que Deus abençoe todo mundo. E se você aí está passando por uma situação igual ou similar, ou uma situação difícil, tenha fé. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio, isso vai passar. Creia que isso vai passar. E lá na frente tem uma luz. E essa luz só te espera. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand.